Oi, pessoal. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteínas e aminoácidos e depois, na sequência, a gente abre para a nossa discussão sobre o assunto, para tirar todas as possíveis dúvidas, tá? Vou tentar não me estender demais, porque a aula por essa ferramenta acaba sendo um pouco cansativo, né, para vocês, tá bom? Mas de qualquer maneira estaremos na sequência à disposição de vocês. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Que a gente vai falar então? Vamos falar um pouquinho hoje sobre proteínas e aminoácidos. Deixa eu só colocar aqui para duplicar, para ficar maior para vocês. Só um segundinho. Bom, pessoal, o que são as proteínas, né? Proteína é um nutriente que ele é vital para todo organismo vivo e ele está presente em todas as células, né? Associado a um outro nutriente ou, por exemplo, na membrana das células, na forma de receptores, né, então todos os receptores proteicos, né, que eles têm na sua composição, o nome já diz, né, proteína. Em relação à sua composição química, né, a gente já viu lá carboidrato, lipídio, e a gente viu que o carboidrato e o lipídio, eles têm na sua composição tanto carbonos, quanto hidrogênio e oxigênio, certo? A proteína, além dos carbonos, hidrogênio e oxigênio, eles têm também o nitrogênio na sua composição, faz parte de mais ou menos 16% da molécula de uma proteína, tá? E elas são formadas pela polimerização de aminoácidos. O que é uma polimerização? Polimerização são polímeros, né? São vários polímeros de aminoácidos. Então, como se fosse lá um colarzinho de pérolas, cada bolinha ali do colar de pérolas é um aminoácido diferente e que na sua junção, né, de um aminoácido com o outro, a gente tem a formação da proteína. Então esses polímeros eles podem ser imensos, então tem proteínas que a gente chama, né, podem ser pequenos peptídeos que são só alguns aminoácidos ou podem ter centenas, milhões, milhares de aminoácidos formando proteínas bem grandes. E essas são chamadas de alta massa molecular. E como a gente tem várias possibilidades, apesar da gente ter poucos aminoácidos disponíveis, né, poucos aminoácidos são sintetizados, a gente tem uma quantidade muito grande de proteínas, porque a organização delas, ela pode se dar de várias maneiras. Então a gente tem formas diferentes, sequências diferentes, o que a gente tem pode formar mais de 100.000 tipos de proteínas, tá? E com diferentes funções dentro do nosso corpo. Então, aqui só para vocês verem a composição química, a gente tem lá o grupo amina, que é onde está o nitrogênio, a gente tem o grupo carboxila e um radical, né, que pode ser um outro carbono ou algo do tipo, tá? As proteínas, elas assumem conformações diferentes, então a gente pode enxergar elas de várias maneiras, né? Se a gente for olhar para a conformação, para característica primária, para a estrutura primária de uma proteína, a gente vai enxergar, por exemplo, a sequência dos aminoácidos, né? Não sei se vocês lembram lá de biologia, quando a gente viu biologia, no semestre passado ou retrasado, que vocês viram lá estudando, a gente tem lá na fase de tradução, né, da proteína, que é pegar aquele RNA, e lá no ribossomo, que a gente chama de fábrica de proteína, a gente traz o RNA transportador, ele vai trazendo trincas, né, de bases nitrogenadas que vão formando ali, trazendo aminoácidos, né, essas trincas são aminoácidos, e eles vão se agrupando de maneiras diferentes, né? Então, essas sequências, né, de aminoácidos vão formando, sinalizando para qual proteína vai ser formada, tá? A gente pode enxergar essas proteínas também numa estrutura secundária, que é ela já no formato de ligação com o outro, formando essa onda
aqui entre os grupos de aminoácidos, como a gente consegue enxergar aqui, né? Enxergando as ligações químicas entre elas na estrutura. No formato terciário, a gente já consegue enxergar essa aglomeração da proteína. Se a gente fosse pegar ela, um pedacinho dela aqui, né, a gente conseguiria enxergar a estrutura secundária. E a quaternária já é ela no formato específico, todo enovelado, tudo juntinho e até em subunidades, tá? Então é só classificações para as conformações, para como a gente enxerga as proteínas, tá? Nos níveis diferentes de organização. Bom, onde é que estão as proteínas? Em quais as fontes primárias para a proteína? A gente tem lá as fontes proteicas de proteína. As fontes proteicas de proteína foi ótimo, né? As fontes proteicas, elas estão principalmente em alimentos de origem animal. Mas a gente tem também muitos cereais, muitas leguminosas, né? E outros alimentos que têm uma quantidade suficiente de proteína. As fontes proteicas de origem animal, elas são consideradas de mais alto valor biológico, porque tem na sua composição uma quantidade maior de aminoácidos que a gente chama aminoácidos essenciais. Mas depois a gente vai falar um pouquinho disso, tá? Quais são as principais funções da proteína? A gente tem várias funções para a proteína. Então, elas podem ser enzimas, elas podem fazer o transporte de alguns outros nutrientes, de algumas outras substâncias, por exemplo, de oxigênio, né? A albumina ajuda a transportar gordura. A gente tem proteínas contráteis, por exemplo, a actina e a miosina lá dentro dos sarcômeros. As proteínas estruturais, né? A queratina, o colágeno, que dá forma e estrutura, por exemplo, para a pele, para o cabelo. A gente tem proteínas de defesa, por exemplo, os anticorpos, as reguladoras, como alguns hormônios, né? Alguns hormônios peptídicos, a insulina, o GH, que são hormônios proteicos. A gente tem proteínas nutritivas, né? Que é aquela que a gente come, que a gente faz a ingestão, por exemplo, a proteína do ovo, a proteína do leite, tá? Então tem várias funções. As proteínas, elas são fundamentais para que o nosso corpo funcione de maneira adequada. Essas proteínas, como eu já falei, elas são organizadas em aminoácidos, então são formadas por vários aminoácidos, né? Por polímeros de aminoácidos, e esses aminoácidos, por sua vez, eles são classificados em essenciais e não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue sintetizar. Então, a sua síntese no organismo é inadequada para satisfazer as necessidades metabólicas e devem ser fornecidos como parte da dieta, tá? Então, a gente tem que fazer a ingestão para poder ter a quantidade suficiente. Se a gente tiver ausência ou ingestão inadequada, a gente tem o que a gente chama de balanço nitrogenado negativo. Então, é uma ferramenta que a gente tem para medir se a gente está ingerindo a quantidade de aminoácidos suficiente, principalmente os essenciais, tá? Então, medindo a quantidade de nitrogênio que a gente ingere e quanto que ele sai pela urina, a gente consegue fazer um cálculo desse balanço nitrogenado, tá? Os não essenciais são aqueles que a gente consegue sintetizar, tá? Pega outras substâncias e sintetiza. Daí a gente tem, então, só alguns exemplos para vocês saberem quais são. Alguns deles a gente já ouviu falar várias vezes, né? Então, os essenciais, por exemplo, teonina, metionina, valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, a tirosina, eles são considerados condicionalmente dispensáveis, não só essenciais, né? Triptofano, lisina, histidina, principalmente em crianças pequenas, e os não essenciais que estão aqui, que a gente consegue produzir através de outras substâncias. A proteína que a gente ingere através da dieta, ela é quebrada no trato gastrointestinal, lá no sistema digestório, em aminoácidos. Então a gente ingere a proteína íntegra e o trato gastrointestinal, ele vai quebrar em vários aminoácidos. Esses aminoácidos são utilizados, por exemplo, para formar outras proteínas. Então esses aminoácidos são quebrados e partes dela podem ir, por exemplo, para fazer uma nova proteína. E o restante, ele pode ser oxidado, ser utilizado, por exemplo, como forma de energia ou ser eliminado em algum outro processo metabólico, tá? Vamos falar um pouquinho agora da qualidade da proteína na dieta. Então, a gente tem lá,
o que é considerado uma proteína de qualidade? Em geral, a qualidade da proteína ela é classificada pela capacidade de alcançar as ações metabólicas para a promoção da saúde, né? Então, ela está vinculada à questão da saúde, das funções dentro do nosso corpo. Então, em geral, por exemplo, o nutricionista ele vai dizer, olha, coma tal proteína, essa é melhor, essa é pior. Então, várias delas, né, quanto melhor a qualidade da proteína, maior a relação dela com a manutenção da massa corporal, síntese proteica, principalmente durante a restrição calórica. Então, vamos imaginar que o indivíduo está fazendo dieta. Esse indivíduo que faz dieta, ele consegue manter mais a massa muscular se ele comer proteínas de mais alta qualidade. Ação no envelhecimento, do controle de peso, secreção e ação da insulina, manutenção do funcionamento cardiovascular e os ossos saudáveis. Então, tem essa relação direta. Elas são classificadas pela presença e quantidade de aminoácidos essenciais, tá? Então, quanto maior a quantidade de aminoácidos essenciais, maior é a qualidade da proteína. E essa avaliação ela é feita pela capacidade de manter o conteúdo de nitrogênio corporal, que é o balanço nitrogenado que eu falei para vocês. E aí elas são caracterizadas em alto valor biológico, que são as de melhor qualidade, e em geral as proteínas de mais alto valor biológico elas são fontes de alimentos de origem animal, tá? Mas como é que a gente faz esse balanço, né? O que é essa palavrinha aqui, turnover proteico? Turnover significa esse balanço, essa troca. Então, é o equilíbrio dinâmico entre o catabolismo e o anabolismo proteico, tá? Que também é chamado então de turnover. Catabolismo é a quebra da proteína, é o uso, a degradação. E o anabolismo é a síntese de novas proteínas, tá? Então, a gente tem lá fontes exógenas de proteína, fontes endógenas de dentro, aqui de fora, e as proteínas estruturais. Elas estão sempre passando pelo processo de degradação, de quebra. Então, as proteínas que a gente ingere, elas vão ser digeridas, absorvidas. As proteínas lá de dentro do nosso corpo também vão ser transformadas. E a gente tem outras que já estão em alguma função, por exemplo, as enzimas, os hormônios, que também precisam ser sintetizadas e degradadas a todo momento, né? E todas essas fontes, elas vão para o que a gente chama de pool de aminoácidos, né? Pool em inglês significa piscina de aminoácidos. E aí esse pool de aminoácidos, ele pode seguir vários caminhos. Então, por exemplo, eles podem ser convertidos em alguns constituintes estruturais nitrogenados, por exemplo, as purinas, as pirimidinas, né, que forma lá a estrutura do DNA. A gente pode também ter o que a gente chama de transaminação ou desaminação, ou seja, um aminoácido, um grupo amina, ele pode ser trocado entre os aminoácidos, né? E aí virar, por exemplo, acetil-CoA, entrar no ciclo de Krebs e ser oxidado, ser degradado. Ou ele pode seguir o caminho da amônia e ser eliminado como forma de ureia na urina, tá? Então tem vários caminhos. Ou pode ser excretado, né? Quando tem um excesso de aminoácidos, isso pode ser excretado, eliminado, tá? O que afeta esse turnover proteico? O quanto a gente come, ou se a gente fica em jejum, e quanto que vai ter de disponibilidade de aminoácidos depois que eu comi ou dependendo do tempo que eu fiquei em jejum, tá? A concentração de hormônios anabólicos, principalmente a insulina é considerada um hormônio anabólico bem potente, que na sua presença ela estimula a síntese de proteína. A concentração de hormônios catabólicos, então um balanço entre um e outro, a atividade física, o tipo de atividade física que o indivíduo faz, músculo e tecido intestinal são as principais fontes de aminoácidos essenciais durante o jejum. Então, no caso, a gente fica em jejum durante muito tempo, de onde é que são tirados esses aminoácidos essenciais? São tirados do músculo e tirados do intestino, tá? Anabolismo e catabolismo. O processo de anabolismo, que é o processo de formação, de síntese de novas proteínas, e o de catabolismo, que é a quebra, a degradação, elas vão fornecer informações importantes sobre o balanço nitrogenado orgânico, tá?
Então a gente tem que sempre analisar as 2 coisas, o anabolismo e o catabolismo, para dizer se o indivíduo ele está tendo mais síntese ou mais degradação, tá? Porque as 2 coisas vão acontecer simultaneamente. Balanço nitrogenado orgânico é a diferença entre o consumo e a excreção do nitrogênio corporal, tá? Aqui nessa figura está mais ou menos o que eu expliquei para vocês naquela figura anterior sobre o turnover, tá? Então, alguns exemplos aqui, ó. O indivíduo que ingere essa quantidade de proteína por dia, ele ingere, vai lá, 0,36 gramas por quilo de peso por dia. E o que que ele vai ter? Ele vai ter um balanço entre síntese e degradação. Se ele ingere 0,77, ele também vai ter um balanço. Se ele ingere 1,59, ele já vai ter um pouco mais de síntese e num valor acima do que a gente enxerga nos demais valores, né? E vai ter uma menor degradação. 2 gramas, um pouco mais de síntese, diminui mais a degradação. Por isso que é importante manter a quantidade de proteína adequada por dia, tá? Durante o exercício, o que acontece com esses aminoácidos, com essa proteína? Então, os aminoácidos, né, a proteína que é quebrada em aminoácidos, eles vão fornecer de 5 a 15% só da energia durante o exercício. É pouco. Por quê? Porque a maioria das fontes energéticas durante o exercício são carboidratos e gorduras. A proteína, em geral, ela só é utilizada quando tem extrema carência energética. Então, vamos imaginar quando o indivíduo faz um exercício muito prolongado, ele é um maratonista, ele vai correr durante, sei lá, 2, 3 horas, em geral, ele pode utilizar mais a proteína também, junto com os outros substratos, tá? 1 grama de proteína fornece 4 quilocalorias, muito próximo de 4, bem parecido com o que fornece o carboidrato. Então, quando tem uma alta demanda de energia por um período muito prolongado, por exemplo, é importante a ingestão adequada de proteína, porque a gente vai ter sim mais degradação. Então, a degradação proteica é maior e a síntese é menor. É lógico que existem várias estratégias de suplementação para evitar o uso da proteína durante o exercício. Então, por exemplo, uma delas é a própria suplementação com o carboidrato. Se a gente tiver uma reserva maior de carboidrato, a gente evita com que a proteína seja utilizada, tá? O tecido hepático, ele oxida vários dos aminoácidos presentes na proteína. O músculo esquelético, ele também pode oxidar pelo menos 6 deles, né? A leucina, a isoleucina, a valina, o aspartato, o glutamato e a asparagina. Todavia, durante o exercício, os aminoácidos de cadeia ramificada são preferencialmente oxidados. Quais são os aminoácidos de cadeia ramificada? São esses 3 aqui. Em geral, a gente usa muito o termo BCAA, que vocês devem conhecer, que se usa como suplemento esse tipo de aminoácido, tá? Então, na sua composição, eles têm a isoleucina, a leucina e a valina. Esses aminoácidos de cadeia ramificada, quando tem depressão dos estoques de glicogênio, por exemplo, do carboidrato, o músculo começa a captar mais desses aminoácidos para poder utilizar como fonte de energia, tá? Esses aminoácidos de cadeia ramificada, eles podem seguir alguns caminhos, né? Então, eles podem, por exemplo, fornecer grupos para que esse aminoácido seja convertido lá em piruvato e assim consiga fornecer energia. O caminho do piruvato pode ser, por exemplo, ser convertido em acetil-CoA e entrar no ciclo de Krebs. Então, tem vários caminhos para essa utilização aí e para poder fazer um processo que a gente chama de gliconeogênese, ou seja, pegar uma fonte que não seja glicose e transformar ela em glicose para ser utilizada durante o exercício, tá? Os aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA, eles, quando suplementados, tem alguns estudos que mostram algumas das suas funções. Então, por exemplo, tem lá, são utilizados na fadiga central, parecem diminuir a fadiga central, diminui o balanço, diminui não, melhoram o balanço proteico muscular, então potencializam a síntese de proteína, tem relação com a secreção de insulina, com a modulação da imunocompetência, já existem alguns trabalhos mostrando que pode ter essa relação. Aumento do rendimento de indivíduos que se exercitam em ambientes quentes, então parece que ele tem uma relação direta com a capacidade de termorregulação. E
também parece estar envolvido com a redução do grau de lesão desses indivíduos. Em relação à síntese proteica, né, o caminho, a via intracelular, acontece da seguinte maneira. A leucina, por ela per se, só ela mesma, ela age diretamente quando ela entra lá no músculo esquelético, ativando uma via chamada via da mTOR. Então, a mTOR é uma substância que tem aqui dentro do citoplasma da célula, né, que está envolvido nessa via. Então, ele é como se fosse um fator de transdução, não um fator de tradução, desculpa, um fator de transcrição, que vai agir em outros componentes aqui dentro da célula, potencializando, incentivando o aumento da síntese proteica, né? Quando a gente fala fator de transcrição, por quê? Porque ele estimula diretamente com que o DNA faça toda a sinalização para promover a transcrição para RNA e depois a tradução para a proteína. Então, isso vai acontecer, vai ativar uma via onde a gente vai ter mais proteína sendo sintetizada, tá? Isso também é feito pela insulina, né? Então, quando tem a presença da insulina, ela age no receptor e ativa uma via de sinalização, a mesma aqui, ativando lá a mTOR, esse fator de transcrição, e isso vai fazer com que a síntese proteica seja potencializada, tá? Quanto que a gente deve ingerir de aminoácidos de cadeia ramificada? Então, a gente tem lá isoleucina, 10 miligramas por quilo por dia, a leucina 14, a valina 10. É uma média. Existem alguns tipos de atividade que a necessidade vai ser maior, tá? Quando o indivíduo ele é um atleta, né, esses valores de ingestão de proteína diária, ela pode aumentar. Então, tem alguns trabalhos já clássicos mostrando mais ou menos a quantidade de proteína para ingerir, em diferentes tipos de exercício físico, tá? Então, esses aqui são exemplos de alguns, né? O que se sabe, por exemplo, uma pessoa sedentária que não faz exercício, né, que não faz atividade, principalmente atividade diária, com certo volume, uma certa intensidade, em torno de 0,8, 0,9 gramas por quilo de peso por dia seria suficiente. O excesso vai ser oxidado ou guardado como glicogênio ou como gordura. 15 a 20% da composição das calorias da dieta, mais ou menos, é o que a gente deve comer de proteína, tá? Mais ou menos isso. Quando o indivíduo ele faz um exercício onde o objetivo é aumentar a massa magra, essa quantidade ela pode aumentar para 1,6, 1,7 gramas por quilo por dia. E para exercícios de resistência muscular localizada, de 1,2 a 1,6 gramas por dia. É uma média, tá? Aqui só um exemplo de alguns alimentos e a quantidade. Então, por exemplo, um bife de carne de bovina, né? 100 gramas de bife de carne bovina, a gente tem 23 gramas de proteína. E assim vai alguns exemplos. Então, mais um exemplo dessa relação de síntese e degradação. Então, aqui o indivíduo em balanço, aqui o indivíduo com menos síntese e mais degradação. Todas essas situações são balanço nitrogenado negativo. Então, mesmo que ele tenha mais síntese, é o caso do B aqui, o B tem mais síntese do que o A, mas ele também tem mais degradação. Aqui poderia ser um exemplo, por exemplo, do indivíduo em doença, ou indivíduo em overtraining, com excesso de treinamento, tá? Só para vocês entenderem como é que se chegou nesses valores, né? Como é que eles fazem esses trabalhos? Eles analisam a taxa de síntese conforme o indivíduo vai aumentando a quantidade de proteína ingerida. Então, aqui eles começaram com 0,6, 0,8 e vão vendo que há uma maior síntese proteica. Chega mais ou menos em 1,4, essa síntese não aumenta mais, né? Então, aqui per se já seria um indicativo de que 1,4 gramas por quilo por dia seria o necessário para a maioria das pessoas, o suficiente para a maioria das pessoas. E aí, ao mesmo tempo, eles fazem análise da oxidação. Então, 0,6, 0,8, 1,2, 1,4. Aqui está mantendo a degradação, ou seja, ela não está aumentando mais. Chega de 1,4 para cima, ele também começa a aumentar a degradação. Ou seja, mesmo que a síntese estivesse aumentando, ele está degradando tudo que ele está ingerindo a mais, tá? Aqui é um exemplo de um indivíduo, por exemplo, desnutrido, onde ele tem um equilíbrio entre síntese e degradação, pelo menos num primeiro momento, mas ele é baixo, tanto um quanto o outro, porque já que ele já está numa fase de preservação, né?
O indivíduo, por exemplo, que teve uma lesão, ele está se recuperando, então ele está aumentando muito mais a síntese, mas também tem muita degradação, porque ele acabou de ter uma lesão. E aquele já recuperado, né, um indivíduo com, um nível alimentar normal, né, não é desnutrido, então a síntese e a degradação estão equilibrados, tá. Exemplos aqui, ó, um indivíduo saudável, síntese, indivíduo saudável, degradação. Um indivíduo com HIV, síntese, degradação. Um indivíduo com a AIDS já, né, instalada, olha só, a síntese é maior, mas a degradação aumenta muito. E aqui na fase de catabolismo também, olha só, na fase de catabolismo da AIDS, olha só como aumenta, tá, a degradação. Então o que eu quero dizer é que não adianta só analisar a síntese, se a gente fosse analisar só a síntese aqui, a gente diria, olha, o indivíduo com AIDS tem mais síntese do que o indivíduo saudável. Mas a hora que a gente olha a degradação, ela também está muito aumentada. Esse é o turnover, esse é o equilíbrio, tá? E aí, vários trabalhos têm mostrado essa relação, né, então, o indivíduo que faz suplementação, por exemplo, né, de carboidrato com proteína, quanto é que ele tem de diferença para os demais. Olha só aqui de cima, ele está vendo ganho de peso, aquele que tomou o carboidrato junto com proteína, ele ganhou mais peso. Esse ganho de peso, ele pode estar relacionado tanto ao ganho de massa muscular, quanto ao ganho de peso corporal mesmo, tá? Peso em geral, de outros tecidos. O que determina o indivíduo ter mais ou menos hipertrofia muscular, que está relacionado com a síntese proteica? Então, para ele ter fatores positivos, né, que influenciam a hipertrofia, balanço calórico positivo, que pode ser um aumento tanto do consumo de carboidrato quanto de proteína, o treinamento de força, hormônios anabólicos como testosterona, GH e insulina. O GH para a proteína ele é anabólico, tá? Mas para alguns outros substratos ele não é anabólico. E a recuperação adequada, o tempo de recuperação adequada. E a maneira também de recuperação. Efeitos negativos que influenciam negativamente na hipertrofia, balanço calórico negativo, o jejum que se faz logo após o treino, um jejum prolongado também, cortisol, que é um hormônio catabólico, e a recuperação por tempo ou de maneira inadequada, tá? Bom, pessoal, espero que tenha sido claro, né, o que a gente comentou aqui, mas de qualquer maneira a gente vai tirar as dúvidas possíveis dessa aula e da aula passada, tá bom? Obrigada, então, eu vou encerrar.